Boa tarde, hoje nosso projeto é sobre plantar, colher e vender. Esse projeto ele foi pensado na natureza, como é que está preparado o solo para plantar, depois colher para vender. Então, o nosso projeto é voltado para isso, ele é um projeto interdisciplinar do ensino fundamental 1, a partir do 2º ano, já pode começar a trabalhar e desenvolver esse projeto com eles, porque já vão ter noção do que é o plantar, colher e vender. Né? E esse projeto, o objetivo dele é estimular a conscientização sobre o impacto da ação humana no meio ambiente, incentivando hábitos de cuidados com a natureza. Porque a partir do ensino fundamental, se os professores começarem a conversar, a conscientizar os alunos que a ação humana, ela futuramente pode ser algo bom ou algo ruim. Que só a nossa ação, ela pode ser preventiva para a natureza ou não. E a partir desse projeto que nós vamos começar a fazer com que os alunos vivenciem isso. Como que a natureza ela pode nos trazer algo bom e como a nossa ação humana ela pode estar destruindo ela para que a gente venha se favorecer depois da destruição da natureza ou não. E nós vamos conversar um pouco sobre isso e os objetivos específicos é conversar com o aluno sobre a importância de cuidar das plantas e do solo e estimular o interesse do aluno para a elaboração, né, da divulgação da loja, porque eles irão construir lojas pensando em materiais que são construídos depois da devastação da natureza, né? E incentivar o cuidado com a natureza e refletir sobre a ação humana no meio ambiente. O que nós fazemos para destruir a natureza, para que venha satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade de ter água, de possuir algo, certo? De estratégia, nós vamos conversar, né, com o aluno sobre o que é preciso para cuidar das plantas e do solo e orientar que completem as palavras que conheçam, né, o que começa com alguns cuidados necessários, né, para que a planta ou a natureza floresça, o solo tem que estar fértil, tem que estar apto para aquela planta, né, possa se desenvolver. Só que a nossa ação humana, ela tem que contribuir muito para que esse solo esteja fértil para receber essa planta, ou para receber essa semente, né? E será que nós estamos cuidando deste solo? Será que nós estamos contribuindo para que essas sementes possam florescer? Né? Será se quando nós saímos, se o lixo a gente leva para casa, coloca dentro da bolsa para até que chegar em casa a gente jogar, ou a gente joga o lixo lá onde nós estivermos, se nós estiver na praia, na praça, ou na rua, tá certo? E num ambiente como um sertão, o interior, ou até na nossa Mata Atlântica, se a ação humana, se lá ela está sendo feita, está sendo agida corretamente, se a Mata Atlântica é a nossa maior riqueza, é a riqueza do Brasil, né? E lá, como é que está sendo lá? Estão cuidando do nosso solo? Nossas plantas estão, o solo está fértil para receber essa semente e ela possa florescer? Temos plantas, árvores que nós nem conhecemos, então essa é a nossa maior riqueza. Plantas, árvores e animais, frutos que nós nem conhecemos, nem saboreamos, né? E que a ação humana está indo lá e está destruindo tudo isso. Para quê? Para construir objetos que nós usamos, lápis, caderno, brinquedos, entendeu? Então, nós temos que conscientizar as crianças de hoje, nossos adolescentes, que nós temos que cuidar, sim, deste solo. Ah, mas eu não moro na Amazônia, mas a gente tem que conscientizar eles, porque eles são o futuro, né, daqui pra frente. E que se eles se formarem jovens conscientes, eles vão saber que a Amazônia, ela é importante pra gente, porque ela é a nossa maior riqueza. É lá onde estão nossos animais, que muitos deles estão
estão em extinção, que esses jovens de hoje, essas crianças de hoje não vão poder conhecer muitos animais, né? Então, nós temos que conscientizar. Esse projeto ele veio para cuidar das plantas, dos animais, dos frutos, da natureza, né? E depois nós vamos formar um jogo. O jogo eu vou utilizar a bola. Então, vamos formar uma equipe, todos da sala, certo? Vamos formar a equipe. Ela pode ser usada com bola, eles trazendo de casa cada uma bola, ou um balão, tá certo? Se tiver um balão, todo mundo vai ter que escolher a sua bola e dizer, tipo, um nome ou de um animal, ou de uma planta, ou até de um tempero, algo que tenha na nossa Amazônia. Vamos retratar a Amazônia. Nós temos que cuidar da Amazônia. Então a criança ela vai ter que escolher. A minha vai ser um mico-leão dourado. A minha bola será a planta, né? Tem uma árvore que ela tem 2000 anos. No momento eu esqueci o nome dela. Então essa aqui vai ser a minha árvore, que ela é muito antiga. E a partir desse, o intuito é que as crianças protejam essa bola, pensando como se fosse aquele animal que está em extinção, ou as plantas, árvores como a baobá, que elas têm 2000 anos, é uma planta africana. Também temos ela na Amazônia, né? E como é uma árvore de um tronco grosso e raro, riquíssimo, então o intuito é de cortar o tronco para que vendam, porque é um tronco antigo e riquíssimo. Então vamos proteger como se fosse a árvore baobá, um mico-leão dourado, ou um macaco, ou algum animal que esteja em extinção. Então todos terão que fazer um círculo juntos e jogar essa bola para cima. E aí todos terão que salvar, dependente de ser a sua bola ou a do colega, para que não caiam nenhum, porque se cair é como se morresse. E aí todos eles terão que trabalhar essa dinâmica. Mas por que essa dinâmica? Porque essa dinâmica ela vai ser o trabalho em grupo. Então é um trabalho que todos nós teremos que fazer com a natureza, porque a natureza uma pessoa só não vai conseguir preservar e salvar a natureza. Então se for um trabalho em equipe, um trabalho que todos tenham essa consciência de que eu tenho que salvar, então nós vamos conseguir. Então se a gente conscientizar esses adolescentes que todos juntos salvar, independente de ser Amazônias, ou de ser a minha cidade, ou de ser um animal que tenha na minha cidade, que possa ser, que esteja em extinção, nós vamos conseguir. Então essa dinâmica, né, eles vão ter 15 a 20 minutos para fazer essa dinâmica e não deixar nenhuma bola cair. E o último a cair, aí depois nós vamos sentar e ter essa reflexão com eles, certo? Depois a nossa outra estratégia é discutir com os alunos vários nomes de ferramentas, né, utilizadas para o cultivo das plantas e explicar que essas ferramentas elas são importantes para o cuidado do plantio e auxilia também na qualidade do produto. Que ferramentas são essas? O machado, a foice, a pá. Muitas dessas crianças, possa ser que ela não tenha utilizado nenhum dessas ferramentas. E também possa ser que nem conheçam. O que é uma foice? Mas qual é o machado? Eu só conheço a pá, porque é da vivência. Entendeu? Então vamos conversar. Vamos utilizar o machado, a foice, para plantar, não para destruir. Né? Chegar com o machado para destruir árvores e a partir dessa árvore eu vou fazer objetos, como casas, como vou vender a madeira. E muitas vezes também conscientizar eles de que, mas só que lá no terreno, o meu pai foi limpar e como também já estava tarde, não queria passar o machado, pôs fogo. Então aí a gente já tem que conscientizar ele de que não é com fogo. Não vai ser com fogo que o seu pai vai limpar o terreno. Ele vai ter que utilizar a ferramenta. E qual é a ferramenta que ele vai ter que utilizar? Vai ser o machado? Vai ser a foice? Não utilizar o fogo para limpar o terreno. Entendeu? Então, a partir dessa vivência, vamos ter essa conversa com eles sobre a ferramenta. E a outra estratégia é apresentar e iniciar uma história com eles.
né, explicar que o encontro é sobre retratar isso, sobre retratar a natureza, sobre salvar a natureza. E serão decididos serão decididos os produtos, né? O preço dos produtos e orientar as crianças a pensar em uma loja, certo? Vamos fazer com que as crianças elas pensem assim. Vamos imaginar que nós fomos na Amazônia e lá nós destruímos, né? Fizemos uma devastação. Como havia muitos troncos cortados, plantas jogadas, e aí depois disso pegamos os troncos e vamos desenvolver vários objetos. E desses objetos vocês terão que confeccionar esses objetos e vender. E aí nós vamos fazer com que eles vendam esses produtos. E aí vamos dividir a sala em equipes. E na equipe eles vão ter que decidir quem é o comprador, quem é o vendedor, o cliente e o dono da loja. O dono da loja ele terá que pensar, pegou a madeira e desenvolver quais os objetos ele confeccionou. O vendedor ele vai ter que pensar no preço, qual o valor daquele objeto, e o cliente irá comprar. Então a equipe terá que pensar nessa venda e logo construir um cartaz, tá certo? E nesse cartaz vai estar estampado objetos como frutos ou brinquedos que foi trago do plantio ou da devastação, certo? Então nós vamos ter lápis, porque já foi feito da devastação da planta, das árvores, dos troncos. E aí eles vão ter que pensar que depois daquela devastação eles construíram lápis, né? Fizeram, né? Confeccionaram os lápis. E aí o vendedor vai ter que pensar em qual o valor está o lápis. O brinquedo, porque foi um brinquedo de madeira que também veio da devastação, vai ter que pensar em qual o valor do brinquedo e assim construir uma loja onde vai ter todos esses materiais que foram feitos de lá, foram feitos tirado da Amazônia, o fruto que foi feito de lá. E pensar, quem que está tirando esses frutos de lá? Quem está plantando? Quem está tirando? E será se eles estão lucrando com esse fruto que a natureza nos dá de graça? Né? E quem será que está indo lá, devastando tudo e ganhando dinheiro em cima da natureza sem preservar? Biscoitos, né? Que também tem requisitos também. O sorvete, sim, porque tem todo aquele corante, todo aquele preparo industrial, tá certo? Também o ser humano tem que estar extraindo alguma coisa da natureza para ter que estar aqui, né? As plantas, muitas vezes eles estão tirando as plantas, retirando da natureza, que é algo livre para elas, que é algo natural, e estão tirando para vender, para lucrar em cima das plantas, certo? Das plantinhas. Como eu já havia falado, lápis, caneta. Então, todos esses objetos estão sendo retirados. Então, a turma vai ter que pensar, livros. Vai ter que pensar todo o valor e todo... na loja, em tudo, na loja, como divulgação, como será que irá vender, se o valor está adequado com o valor atual, porque com o tempo nós vamos, os valores vão aumentando, tanto dos brinquedos como dos alimentos, e muitas vezes, como eu já falei do fruto, são tirados de graça, né, da natureza que ela nos oferece, para ter que repassar pra gente como algo muito caro,
né? Está muito acima do valor normal. A água, isso que também vem da natureza, também é algo que precisamos preservar e que muitas vezes não preservamos. Nós jogamos lixos, né, nas ruas, nos regos. Então, automaticamente, quando chove, então a chuva já leva toda essa sujeira que nós causamos e aí polui algo que é nosso, que a natureza dá pra gente de graça. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de cuidar do que é meu, do que é seu e do que é nosso. E muitas vezes eles confeccionam algo que vem pra gente muito caro. E depois de todo o cartaz da loja confeccionado, toda a sala irá fazer essa compra. E aí a professora irá passar pela sala, visualizando todo esse mercado e vendo o valor, a diferença de um comércio para o outro e o que eles veem da natureza ou não. Ah, isso foi tirado da natureza. Ah, já isso foi industrializado, não foi tirado da natureza. Então, depois de todo o cartaz pronto, irão deixar exposto, cada equipe irá deixar exposto e aí irá vender. Colocar o valor e o cliente irá vir e comprar. E aí o cliente também já vai ter aquela noção do que isso foi retirado da natureza, isso foi industrializado, entendeu? Ah, isso aí já vem pra mim em um custo muito alto, isso já não vem pra mim tão caro, isso eu posso ter de graça, porque o fruto é de graça, certo? E aí depois de todo esse debate, os alunos vão ter que calcular, então vai ter aquela interação de calcular o que está caro, o que está no valor muito elevado, o que está, não, está no nível bom, então está barato, ali está mais barato do que naquele outro estabelecimento, tá certo? Então, como eles já estão no ensino fundamental, eles já têm essa noção do que é barato, do que é caro, do que está em alta e do que está no preço normal, certo? Em outro momento do jogo é organizar os alunos em círculo, né, sentados, e orientar a realização da atividade, que é escolher alguém para começar uma história, usando 3 palavras. Essas palavras nós vamos escolher como Amazônias, como a devastação e extinção. E aí depois outro irá continuar a história. Um começa, tem que usar essas 3 palavras. Então a pessoa que está contando a história tem que usar na Amazônia começou uma destruição e os homens vieram, fizeram a devastação, onde os animais que são muito raros estão em extinção. E aí cada um terá que continuar a história, tendo sentido com a que o colega contou e mantendo o foco nessas 3 palavras. E aí depois, quando toda essa história for rolando e eles forem contando, nós vamos sentar para pensar o que eles acharam da história, o que eu falei que o colega, o que eu deixei de falar que o colega falou, e o que o colega falou que eu nunca tinha parado para pensar, entendeu? Então, instigar deles esse momento de reflexão e sempre puxando essas 3 palavras, sem deixar de falar essas 3 palavrinhas, tá certo? Depois, a outra estratégia é estimular o interesse do aluno para a elaboração da divulgação da loja, da sua loja, e conversar e pedir a opinião sobre possíveis nomes para a loja, fazer uma lista, né, decidir os conjuntos com a turma para o nome da loja e orientar que os alunos eles devem escolher, decidir entre si o nome escolhido. Todas, mesmo sendo o cliente, o proprietário e o vendedor, tendo sempre essa opinião de diversos nomes, né? E conversar com os alunos sobre as seguintes questões: o que vamos divulgar, né? Quando eu preparar, como eu tenho toda a minha loja e eu não posso transparecer para você que eu estou trabalhando ou que eu estou pensando na Amazônia, certo? Então, como eu vou divulgar isso aqui sem transparecer para você?
porque eu quero salvar a Amazônia, porque eu estou preocupado, né, com a Amazônia. E para quem eu vou divulgar, né, e como vamos divulgar e onde vamos divulgar, certo? Então, todos os alunos irão ter que sentar e pensar nisso, né? Como eles irão divulgar, para quem eles vão divulgar, como eles vão divulgar. Hoje em dia, então, eles têm uma facilidade maior de divulgação, porque tem as redes sociais, então um tem um contato do outro, e aí fica muito mais fácil da divulgação. Pensando que essa divulgação, ela tem que ter uma conscientização também. Não é só divulgar a sua loja. Não, vou pensar na minha loja. Não. Eles têm que divulgar e pensando na conscientização da Amazônia. Porém, eles não podem transparecer para os clientes que eles estão preocupados com a Amazônia. Tá certo? Então, é um desafio bem complexo, mas que eles terão que sentar e utilizar a mente para isso. E depois vamos orientar os alunos, né, a observarem as figuras e perguntar qual desses objetos aqui que eles comprariam. Né? Se eles, depois de toda a conscientização da Amazônia, depois de tanta preocupação e depois dele ter visto que o meu lápis é lindo, mas aquela caneta tá de lançamento, aquele brinquedo é maneiro, mas ele tá de lançamento, eu tenho que ter um. Mas aí depois eles agora vão ter a consciência de que aquela caneta é nova, aquela caneta é linda, mas para que ela venha até a mim, até a loja para que eu possa comprar, foi destruído várias árvores, vários troncos, vários animais morreram. E porque automaticamente quando eles derrubam os troncos, as árvores vão destruindo, automaticamente muitos animais vão morrendo também, porque eles vão ter que tocar fogo. Eles vão ter que devastar toda aquela propriedade. E aí vários animais vão morrer, várias plantinhas vão morrer, para que a caneta venha chegar até a mim, aquele caderno maneiro, aquele caderno do ano venha chegar até a mim, aquele brinquedo também venha chegar até a mim. Tá certo? E aí eles vão pensar perguntar qual desses objetos que eles comprariam, depois deles pensar nisso, tá certo? E relacionar da mesma forma que compraria o objeto mais bonito, né? Mesmo pensando que aquele objeto mais bonito, mais maneiro, ele também foi através de várias devastações. E é preciso também que eles deixem a loja bem bonita, né, bem organizada, para que os clientes gostem, né, de comprar os seus produtos. E aí nós vamos divulgar. E também pensar que eles pensem assim, eu vou organizar a minha loja, mas eu vou tirar 2 exemplos. Aqui eu tenho uma cesta de maçã. Só que na minha cesta de maçã eu tenho uma bonita e tenho uma feia. Uma maçã já murcha, uma maçã já antiga e outra bem novinha, bem vermelhinha. Qual das 2 maçãs ele compraria? A mais feinha, murchinha, ou a bem vermelhinha, novinha, bonitinha? Lógico que eles iam comprar novinha, bonitinha, né, organizadinha, eles não iam comprar uma murcha. Então, pensando nisso, pensando nesse exemplo, então eles irão ter que confeccionar o seu cartaz bem organizado, pensar numa loja bem organizada. E depois dessa conscientização toda, eles chegam em casa, repassem para os pais, que estão morrendo vários animais que muitas vezes até o pai não conhece, não teve a convivência de ter esse animal. E também várias árvores, como eu falei no começo do vídeo, como a baobá, que é uma árvore africana. Ela tem 200 anos, mais de 200 anos, então é uma árvore riquíssima, entendeu? Nós temos elas aqui em Fortaleza. Então, pra gente é uma riqueza, né? Nós temos ela no passeio público, então ela é muito antiga. Então, a gente também, como professor, a gente tem que instigar esse pensamento na criança. Você sabe que nós temos essa árvore, que ela tem mais de 200 anos, ela é uma herança africana, negros africanos vieram pra cá e plantaram ela, nós temos esse ouro com a gente, certo? Então, nós como professores, a gente tem que abrir esse leque de conhecimento para eles. E pensar que nós vamos chegar no passeio público, que é algo nosso, e tá lá destruídos, pichados, a árvore, né, é pichada,
é arriscada, porque ninguém tem esse conhecimento e ninguém tem esse olhar para a preservação do ambiente e dessa árvore que também é riquíssima. Então nós como professores a gente tem que abrir esse leque, então, e pensar também que eles vão chegar em casa e vão repassar, certo? Então esse é o nosso projeto e que a gente possa conscientizar esses jovens, essas crianças para essa preservação.